E a pesquisa aborda um pouco essa questão de desempenho, Cris. Para alguns até melhoraram, né? Mas se você vê, numa escala até menor, né, de aumento de produtividade, quando você vê em colaboração então, também, né? Quando Esse você é um outro problema que eu acredito que o Daniel vai poder comentar também. Novamente, nós trabalhamos com um público nessa pesquisa de um determinado nível, de um alto nível, né? O que faz com que quase metade deles, por exemplo, quando se perguntava em questão de produtividade e desempenho, diziam que eles próprios mediam a sua própria produtividade, né, tendo um projeto a fazer, né, e não olhando pequenas tarefas do dia a dia. Né, mas eu tenho que realizar aquele projeto e eu faço tudo o que é necessário para realizar aquele projeto. E esse ficava sendo a meta, o goal de cada um. Tá? A gente sabe, de qualquer maneira, que em outros níveis hierárquicos, inclusive no entry level, uma coisa assim, você precisa acompanhar muito mais o colaborador. Até porque ele está em aprendizado, né? Ele não tem toda a capacidade para ser um gestor de si mesmo, como alguns têm em outro nível. Ele realmente não tem isso. E seria utópico esperar isso, mas seria até cruel esperar uma coisa assim, porque essa pessoa está tentando dar o máximo de si para aprender e saber como é que ela tem que tomar as decisões e tal. Então, como fazer isso? Né? Como fazer a transmissão de conhecimento? Como trabalhar a questão da produtividade, que não seja simplesmente um timesheet, né? Porque o que adianta isso? Né? Assim como tem algumas pessoas pedindo hoje em dia que se desenvolvam softwares para que se meça o tempo que você passa em frente ao computador. Você tem uma questão de hiperconectividade, né, Cris? Assim, que essa é uma coisa importante da gente prestar atenção. Quer dizer, de fato, as pessoas foram para casa e, para se sentirem atentas e também percebidas, passaram, inclusive, muito mais horas conectadas ao trabalho do que passavam anteriormente, né? Mas por uma sensação de culpa, né? Exato. Eu sempre costumo fazer uma analogia assim, né? Quer dizer, na época que eu era criança e que meu pai voltava para casa, meu pai foi um alto executivo, né? Ele voltava para casa sem celular, tá certo? E sem computador. Portanto, ele chegava em casa de verdade para jantar com as crianças dele e com a mulher dele, tá certo? A partir do momento que a gente coloca internet, celular, rede social, etc., a gente já está invadindo, na verdade, um espaço que era do privado. Né? Isso já acontecia antes da pandemia. Com a pandemia, isso foi numa intensidade muito exacerbada e as pessoas, inclusive, para darem conta das suas crianças, para quem tinha crianças, para darem conta dos seus idosos, dos seus afazeres domésticos, etc., começaram a se conectar ao trabalho, inclusive em horários exóticos. Por exemplo, após o jantar, por exemplo, de madrugada, tá certo? Ou, por exemplo, no início da manhã, e coisas como essa. Então, o tempo de trabalho, ele passou a ser também uma variável um pouco mais abstrata. Por isso que assim, talvez a questão não seja mais de tempo, mas seja de determinadas metas, de projetos de entrega que você tem que fazer. Exato. E talvez você possa quebrar o tempo, né? Você não tem mais aquele período de trabalho, né? A jornada de trabalho. Né? Você possa quebrar isso e realmente parar para dar comida para as crianças, voltar, fazer tal coisa. E o que é complexo também, porque isso precisa ser orquestrado com outras pessoas que precisam colaborar com você. Sim. Então, para quem não é especialista, essa questão de flexibilidade de jornada, ela é também mais desafiadora. Eu tenho uma ideia, só vou jogar aqui a ideia, porque eu sempre pensei assim, eu acho que realmente o que aconteceu é que foi abolido, né, quando as pessoas passaram a agir dessa maneira, o tempo privado foi abolido, né, porque era uma coisa de eu tenho que estar ao alcance dele, né, e sem nenhuma urgência, mas eu tenho que estar ao alcance dele. Né, mas eu fico pensando assim, por exemplo, por que não seria possível que todas as reuniões ou contatos ou coisa assim, né, numa organização, fossem fixadas para acontecer entre 2 e 5 horas da tarde? O restante do tempo é o seu trabalho normal. Né? O que eu acho que aconteceu, houve até um fascínio, né, pelo instrumento, então realmente já passou a ter reuniões de Zoom, uma atrás da outra, né, coladas, as pessoas não tinham nem um tempo para respirar, e às vezes 3, 4 na sequência, pela facilidade do instrumento. Então, mas isso é normal também, né? A gente está experimentando alguma coisa.